E muito daqueles até que de alguma forma assume, nós temos denúncias, recebemos diversas denúncias pelo fórum, de que pacientes que entram em tratamento e que recebem uma licença, por exemplo, no seu lugar de trabalho, quando voltam entre 20 a 30 dias, porque a partir de 15 dias, sob tratamento intensivo e correto, não há mais o risco da transmissão, quer dizer, o tratamento... São 15 dias tomando remédio para não transmitir mais. Para diminuir a possibilidade da transmissão, né? O tratamento completo são no mínimo 6 meses, mas de um período de 15 a 30 dias... Já é seguro? Né, inicial, o indivíduo, teoricamente, não colocaria em risco mais de transmitir para seus pares. Quando ele retorna para o seu ambiente de trabalho, 1 ou 2 meses, ele já não encontra mais a sua emprego, sua vaga. Ele foi demitido e ninguém diz o porquê, ninguém o assume. Mas, de fato, há muitas denúncias nesse sentido. De professores que, quando retornam, não conseguem lecionar, porque os pais se reuniram com a diretoria pedindo impedimento daquela professora, com medo que a professora transmitisse, a professora tuberculosa, aí essa expressão é muito estigmatizante, transmitisse a doença, colocasse em risco para os seus filhos. Os colegas de trabalho que resistem, não querem continuar convivendo com um colega que está com tuberculose e num ambiente fechado, se sentem ameaçados, se sentem vulneráveis a desenvolver a doença. Quer dizer, a desinformação, né, o estigma imaginário ainda, né, do passado, de que onde a pessoa com tuberculose é excluída do meio social, né, isolada nos sanatórios, né, que muitas morriam de uma forma anônima, silenciosa, isso ainda perdura. Então, assim, o grande desafio hoje na informação, né, é traduzir isso, quer dizer, redimensionar e representar esse conceito, né, da pessoa doente de tuberculose como o boêmio, como uma pessoa desregrada, né, como uma pessoa que abusou, que não se cuidou hoje, por isso ela está sendo penalizada, né, pela doença. Enfim, a gente precisa fazer todo um trabalho também de resgatar e de reapresentar esse imaginário de uma forma menos estigmatizante, né, de uma forma que atue, que enfrente a questão da discriminação, que ainda é muito forte, tanto do ponto de vista de quem sofre com a doença, dos familiares da comunidade, como também dos profissionais de saúde. Pois é, como é que é isso? Dentro do SUS, do programa, por exemplo, de controle da tuberculose, existe uma capacitação, existe um trabalho junto aos profissionais de saúde em relação a isso? Houve toda uma mudança de filosofia de trabalho, né? A tuberculose era uma doença restrita, o tratamento da tuberculose era restrito aos não fugiu a palavra agora, mas não são os manicômios, nem os asilos. Os sanatórios. Fugiu a palavra. Mas aos sanatórios. Hoje, a política do Ministério é de descentralização desse cuidado. Né? Hoje temos 40 mil unidades de saúde que atendem tuberculose. Realmente a gente conseguiu descentralizar muito, tanto o diagnóstico quanto o tratamento, e a ideia é que cada vez mais a atenção básica, os agentes comunitários de saúde, a estratégia de saúde da família, deem conta desse problema. Hoje, cerca de 52% da população brasileira tem cobertura da estratégia de saúde da família. E quase 60% dos casos de tuberculose são tratados, como foi mostrado nesses exemplos desse vídeo que nós vimos, né? Os agentes comunitários, os profissionais de saúde da ponta, atendendo tuberculose. Então, essa é toda uma estratégia até para trabalhar essa questão do estigma e do preconceito. Quer dizer, deixar de ser uma coisa do centro de referência, né, o castelo do saber, para aquela unidade básica de saúde que tem toda a tecnologia necessária para o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento desses pacientes. Qual o panorama? Ali o vídeo cita Porto Alegre como a capital, né, com maior incidência de tuberculose. Qual é o panorama no Brasil, dos estados, por região? De modo geral, se a gente fosse falar apenas da média, o Brasil tem uma situação relativamente cômoda. Se a gente tem uma taxa de incidência, né, de 38 casos por 100 mil, que comparado à média mundial é bastante razoável, a gente tem 1/10 da média de morte que o mundo tem, então a gente tem uma situação cômoda em termos de Brasil. Mas a gente tem desigualdades enormes que não são nem regionais, às vezes são dentro do mesmo estado e dentro da mesma cidade. O Basílio pode falar melhor do que eu do Rio de Janeiro, em que você tem uma média bastante alta, que é o dobro da média nacional do estado do Rio de Janeiro. É o estado que lidera, né? O estado que lidera. Porto Alegre é a capital que lidera, mas o estado é o Rio de Janeiro. E a gente tem de comunidades com 300, 400 casos por 100 mil,
né? E outros, seguramente, com 10, 15 casos por 100 mil, os bairros ricos da cidade. Então, a gente tem disparidades muito grandes, às vezes, dentro da própria cidade, que é reflexo da desigualdade social que a gente encontra em todo o país, né? Então, a gente tem a tuberculose muito concentrada nos grandes centros urbanos, não é à toa que Porto Alegre lidera, mas Porto Alegre, a cidade do Rio, a cidade de Manaus, a cidade de Recife, são cidades que têm um problema muito grave. Mas aí, né, por condições mesmo de moradia, de favelização, a tuberculose é multifatorial, né? Então é um somatório realmente de fatores, mas que tem como gênese sempre a questão da aglomeração também, né? Esse é um dos fatores principais, né? Concentração de pessoas na mesma casa, falta de ventilação, de iluminação, de comida, de condições, de acesso à saúde, de acesso a tudo. Então, essa população é a mais acometida. Agora, o vídeo fala quais são os desafios aí para um atendimento, para que realmente o atendimento chegue a todos. No caso do Rio de Janeiro, né, você citou que 52% da população já tem a cobertura no Brasil, né? No caso do Rio, por exemplo, a cobertura do Programa Saúde na Família é bem restrita, né? Quais são os desafios? No vídeo se fala numa busca ativa. Há um trabalho ali por parte dos profissionais da busca ativa por pacientes. Como é que é isso? O que precisa avançar nesse sentido? Eu acho que o vídeo que nós assistimos, ele mostra uma experiência que são inovadoras, mas que são muito iniciais e de muito baixa cobertura ainda. Quer dizer, a realidade por trás dessa experiência é outra. Acho que, na verdade, ela revela os dois aspectos. Revela a necessidade, né, de você ampliar, né, uma ação que ela tem que sair do serviço, ela tem que ir até os grupos, as comunidades, as áreas de maior incidência da doença, quer dizer, fazer uma ponte entre essas comunidades, as pessoas que estão sendo afetadas pela doença, até o serviço de saúde. A gente sabe que existem obstáculos enormes para que uma pessoa consiga acessar o Sistema Único de Saúde. Muitas das vezes... Até a pessoa fragilizada também? A pessoa fragilizada, uma pessoa que tem baixa renda, né, uma pessoa que tem um nível de informação precário, uma pessoa que trabalha no mercado informal, que não pode se ausentar, porque se ela deixa de trabalhar um dia, 2, né, para persistir, conseguir ser atendida, né, fazer o exame, receber o resultado. Muitas vezes essa peregrinação, isso leva um período de 2 meses, né? 2 meses na vida de uma pessoa para se organizar até ter o diagnóstico e seu tratamento, né, é muito tempo. Né? Muitos vão para a emergência, né? A maioria, na verdade, acaba chegando ao Sistema Único de Saúde pela emergência ou pelos hospitais de grande porte. E aí já numa situação muito agravada e num período que já disseminou, quer dizer, dentro da cadeia de transmissão, já disseminou a tuberculose, né, para um contingente significativo de pessoas. Tem uma estatística da OMS que diz que uma pessoa contaminada no período bacilífero, quer dizer, quando ela respira, fala ou tosse, ela joga o bacilo no ar, em um período de 1 ano, ela seria capaz de transmitir a doença para mais 15 pessoas. Então, se você pegar isso, né, jogar isso geometricamente, você vai ver que a capacidade de transmissão da tuberculose ela é muito alta. Né? E as pessoas, na verdade, acabam chegando ao Sistema Único de Saúde num estado agravado da doença, seja pela emergência que não está preparada, né, que não é o local, né, para o diagnóstico e para o tratamento, ou hospitais de grande porte e hospitais universitários. Uma pesquisa publicada recentemente pela Rede Brasileira de Pesquisadores de Tuberculose mostrou que Rio e São Paulo, as maiores metrópoles, quase 50% dos casos diagnosticados de tuberculose se dão nos hospitais e nas emergências de grande porte. Quer dizer, isso nos coloca em xeque todo um modelo que o vídeo coloca e aquilo que a gente defende de descentralização e de que o serviço, quer dizer, a oferta para o diagnóstico e o tratamento se aproxime cada vez mais, né, na ponta, nos bairros, nas localidades, nos territórios onde as pessoas vivem. E essa é a proposta do Programa Nacional de Controle, é a descentralização. Exatamente. Esse é o grande desafio. Acho que a gente avançou muito, né? Hoje a gente tem 60% das pessoas sendo atendidas na atenção básica. Se a gente observa a tendência de um forte crescimento, né? Como o Basília falou, essa foi uma estratégia que foi adotada há poucos anos. A gente, há 8 anos, tínhamos cerca de 3% das pessoas com tratamento observado, como nós vimos no vídeo, aquela coisa dos agentes de saúde visitando a casa, acompanhando o tratamento. Quer dizer, hoje a gente já tem 36% das pessoas sob essa forma de tratamento. A atenção básica realmente está assumindo isso, mas é realmente o grande desafio que a gente tem. Particularmente
nos grandes centros, nas regiões metropolitanas, onde a cobertura da saúde da família não é tão grande como você falou no caso do Rio de Janeiro, por exemplo. A gente tem uma cidade como Teresina, que é uma capital de estado, que tem 93% de cobertura. No Rio de Janeiro a gente tem 9%, e isso porque melhorou muito nos últimos anos. Era 3%, agora tem 9%. Então, o principal desafio do programa é a descentralização com atendimento de qualidade. Eu queria só acrescentar em relação ao que o Basílio falou da dificuldade de acesso, que além dessa dificuldade de acesso que ele coloca, que é fato, nós temos populações particularmente vulneráveis e com muito mais dificuldade ainda, que são as populações que vivem em situação de rua, né, para a qual o acesso, ela própria já se sente abandonada por todos os poderes e já não busca esse acesso que ela tem direito, mas que muitas vezes não procura. A questão dos presídios, que também as pessoas ali presas são tuteladas pelo Estado e que a gente precisa chegar lá, e temos chegado, mas precisamos ampliar muito essa oferta de serviço dentro dos presídios. Né? A população indígena, que é uma população também especialmente vulnerável à tuberculose, enfim. A gente tem bem detalhado o mapa dessa vulnerabilidade e dessa dificuldade de acesso. E é por aí que a gente vem trabalhando, tentando ampliar o acesso a essa população.